Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a Marilene da Visa Immigration e o tema de hoje é Saia do Brasil agora! Vamos ver por quê? Roda a vinheta. Bom, Marilene, o pessoal sempre pergunta, né, qual que é a hora certa de sair do Brasil? Ah, vai ter eleição, ah, o dólar tá alto. Sempre tem algum motivo, algum problema, né? Então, assim, a gente não gosta de datar o vídeo, mas esse vídeo vai ser datado para essa época mesmo. E o tema é esse, saia do Brasil agora. Por quê, Marilene? Bom, primeira coisa, o dólar está subindo absurdamente. E a gente, baseado na situação política e econômica do Brasil, a gente não tá vendo aí, num momento muito curto, né, no momento de curto, médio prazo, que o Brasil vai se recuperar disso. Então o dólar tá caro agora, mas a tendência, para que tudo indica, é que ele vai continuar subindo, né? Ou seja, na verdade não é o dólar que está subindo, é o real que está desvalorizando e não tem previsão disso mudar. Então, quanto antes você sair do Brasil, você tem uma chance de pagar menos por esse dólar, né? Porque, por exemplo, se você tivesse feito o seu plano no começo do ano, o dólar tava 2,50, começou 2,60, agora já tá batendo nos 3 dólares, né? R$1 para 3 dólares. Cada vez mais que você espera, o seu dinheiro desvaloriza e fica mais difícil, né? Então, se você tem a vontade de sair do Brasil, aproveite agora, porque realmente a tendência é só piorar. Pelo menos nessa visão inicial de curto, médio prazo, né? Quando é ano de eleição, que é o ano do Brasil, toda essa instabilidade política, né, a instabilidade econômica que o Brasil está hoje é refletida na moeda, né? Então, se está instável, não há investidores, não há entrada de capital. O governo atual não vai fazer nada, ele só vai manter para sair do governo, né? E isso faz com que a moeda continue desvalorizando. Então, se você fala assim, poxa, o que vai acontecer num médio prazo? A tendência é só piorar. Eu, por exemplo, né, tava comentando com o Dimitri aqui nos bastidores e foi aí a ideia da gente falar sobre isso. Quando eu vendi meu apartamento do Brasil, eu deixei o meu dinheiro lá. Eu falava assim, vou deixar lá e tal, e depois eu trago. Foi a pior bobeira que eu fiz, porque quando eu vendi meu apartamento, eu tava 2 para 1. Na hora que você vendeu, você, o dólar tá alto, né? Não vale a pena trazer ainda, vou esperar baixar. Pois é. Né? E aí, quando eu vi que começou a aumentar, muita gente me falou assim, não, calma, espera, vai voltar, né? Então, não fica preocupada, né? Vai voltar, deixa lá, né? Ele tá rendendo, porque se você comparar a poupança do Brasil, a renda é bacaninha, né? Poupança ou investimento. Há divergências, inclusive, Pois né? Pois é. Então. Naquela época eu fiz um julgamento e disse, deixa no Brasil, né, vai rendendo um pouquinho e tudo mais. Pois é, eu acabei trazendo dinheiro da venda do apartamento para o Canadá, para poder fazer um investimento aqui, a 2,50 praticamente, era 2,40 e pouco, 2,50, e com aquela dor no coração, falei, puxa, eu podia ter trazido 2 para 1, trouxe com 2,50 e se baixar eu vou me jogar da janela, né? Eu vou ficar super chateada com... Não que o apartamento valia muita coisa, né? Não era nada, mas 50 centavos na cotação do dólar... Faz uma grande diferença. Faz uma boa diferença. E, nossa... Até hoje eu falo assim, ainda bem que foi essa taxa, né? Porque só aumenta e continua aumentando. Agora que a gente tá fazendo o vídeo, tá quanto? Tá 3 praticamente, né? Tá 3 para 1, R$3 para comprar $1. Então, tá ficando mais difícil, né? Dólar canadense, né? Isso. Dólar estadunidense, mais ainda. E uma coisa, assim, né, sobre o dólar, é que o dólar canadense continua sendo mais barato porque o dólar canadense também passou por um processo aí de desvalorização e tudo mais. Então, ele é 30% mais barato aí que o dólar americano, sim, mais barato que o euro, mais barato que o dólar australiano, né? Então, ainda bem que a minha transição foi para dólar canadense, porque, afinal, ainda é muito mais interessante converter nesse momento do que esperar mais. A gente sabe que as coisas no Brasil não estão fáceis, né? Eu tenho tido um feedback, infelizmente, bem negativo de quem tá lá em relação ao trabalho, em relação à violência. E tem uma coisa também que é bem importante. Os vistos, né, a gente tem tido um feedback às vezes de negativa, que é o governo tem receio que a pessoa vai sair e não vai voltar. Então, isso os oficiais já começaram a apontar. Se o negócio piorar, pode ser que comece a ficar mais difícil de você conseguir um visto aprovado.
Até visto de turista, até, né? Vai ser mais difícil. Tanto de turista quanto de estudos. Então, assim, se você quer aplicar para um visto de estudo e trabalho, por exemplo, você passa por uma análise subjetiva do oficial. E esse oficial, ele trabalha no consulado canadense no Brasil porque ele precisa saber as condições do país para poder tomar essa decisão. Né? E às vezes demora um pouquinho, né, pro consulado começar a refletir nas decisões o posicionamento deles em relação à posição daquele país. Mas a verdade é que hoje eles já estão muito cientes da crise, e se você de alguma forma está sendo afetado por essa crise, ou seja, vai sair do trabalho, vai ter um plano ou já ficou desempregado, não espere tempo, faça isso agora. Se você acabou de sair do seu emprego, por exemplo, né, agora é o momento de você aplicar para um visto. Não tem problema de você estar desempregado se você acabou de sair do emprego. Agora, se você ficou 6 meses desempregado, o seu visto pode ser negado porque ele fala assim, essa pessoa está sendo afetada pela crise, não consegue recolocação profissional e muito provavelmente então vai para o Canadá e não vai querer voltar. Né? Então, se você perdeu o emprego, é o momento de aplicar. Não espere tempo, porque esse tempo vai prejudicar a possibilidade de aprovação do seu visto, né? E a crise como um todo, né, pode fazer com que o consulado canadense no Brasil passe sim a recusar mais vistos. Eu acho que quando a gente compara, por exemplo, o momento de bonança do Brasil versus o momento agora, o processo de análise do visto ele mudou muito. Né? Ele ficou muito mais criterioso, muito mais detalhado, né? Então, até na construção do processo de visto, a gente fornece muito mais detalhes do que há 4 anos atrás, por exemplo, quando a gente fazia uma aplicação, porque a gente sabe que o consulado está mais criterioso. E a tendência é só piorar. Só piorar, né? Só piorar. Então, assim, se você está no Brasil e tem a vontade de vir para o Canadá, agora é o momento. Mas e a questão da eleição? Ah, eu vou esperar a eleição porque de repente melhora a situação. E aí, vale a pena você esperar a eleição, por exemplo? Bom, eu prefiro não comentar muito sobre política. Não, né, sem comentar sobre política. A gente aqui é isento, não falo nada sobre política. Mas a questão mesmo da eleição, independente de quem ganhar, né? Será que vai mudar alguma coisa? A gente sabe que não é tão rápido, né? Então, assim, até que os investidores internacionais se encorajem novamente para poder investir no Brasil, para que o Brasil volte a crescer, ou que eles tomem alguma medida que vai colocar o país novamente num caminho de crescimento, isso leva tempo, né? E basicamente o que vai fazer com que o país saia da crise é investimento de empresas, né, no Brasil, que vai gerar empregos, que vai fazer com que as pessoas tenham capital, né, recebam um bom salário para poder gastar, né? E aí aumenta todo o giro do país e tudo mais, e nesse momento a gente sabe que no momento de tensão, não. Dependendo de quem entrar, a gente sabe que a projeção também disso, né, fora para os investidores também pode ser negativa. E nessa incerteza, eu diria assim, para você ser mais cauteloso, invista agora no seu processo. Marilene, mas você está querendo dizer que assim, basta eu pegar meu visto, meu ETA, na loucura e corro aqui pro Canadá, é isso de qualquer jeito? Como é que funciona? Não faça isso. Na verdade, o saia agora, eu diria assim, planeje agora, né? Mas não venha sem planejamento. A gente tem visto, né, muito com o Electronic Travel Authorization, que o pessoal tem o visto americano, aplica para o ETA, né, o Electronic Travel Authorization, para vir para o Canadá, pega a família, vem de casa e vem com visto de turista. Tudo, né? Ele vende tudo que tem e aposta todas as fichas. Né? Não faça isso. Venha, sim, venha agora, mas venha de forma planejada. Se você vem com visto de turista, é muito mais difícil trocar o seu status aqui. Porque uma coisa que os oficiais analisam na hora que você está aplicando para um visto de estudos, por exemplo, é se você tem vínculos com o seu país. E se você já largou tudo lá, se você já saiu do emprego, se você já vendeu a casa, você já não tem mais vínculos. E aí fica muito mais difícil de você ter o visto aprovado, né? Então, tem acontecido muito, né? A gente tem recebido muitos clientes que vêm aqui direto no escritório e falam assim, ó, tô aqui com a Electronic Travel Authorization, quero mudar meu status. Dá para aplicar? Dá, mas essa aplicação é sempre fora do Canadá, então a pessoa vai estar aqui com visto de turista, mas a aplicação, o pacote de aplicação ou vai para Los Angeles ou vai para o Brasil. Olha só! Se vai para Los Angeles, a gente sabe que a pessoa que trabalha, o oficial que trabalha no consulado canadense nos Estados Unidos, mais específico em Los Angeles, é muito provavelmente americano. Tem canadense, mas tem americano também. E está enraizado, né, na cultura americana de que latino vai para os Estados Unidos para fazer coisa errada, né, ou até para ficar ilegalmente. Então, existe muito essa questão do que aconteceu na década de
80, 90, do pessoal sair do Brasil e ficar nos Estados Unidos forever, nunca mais ir embora. Então, essa mentalidade que o americano tem, de que o latino vai e fica, né, não respeita o limite do visto, acaba sendo enraizada e acaba sendo levada em conta para a decisão. Então, a troca de status por Los Angeles é sempre perigosa e tem uma chance aí muito alta de negativa, né? Para o Brasil, também não é diferente, porque assim, eles não gostam que você saia do Brasil tendo um planejamento de long term, né, para um período longo, na verdade, sendo que você saiu com visto de turista que só te permite ficar aqui no máximo 6 meses. Então é como se você tivesse cheating, né? Você sai, você entra no país... Né? Desculpa, eu falo muito inglês, português, e fica toda uma salada, mas assim, é como se você não estivesse sendo honesto na sua aplicação de turista, né? Então você emite um Electronic Travel Authorization que tem um único intuito de te permitir uma entrada para turista, no qual você é permitido ficar aqui por até 6 meses, e aí depois chega lá uma aplicação de trocar de status, ele fala, poxa vida, mas essa pessoa já tinha então essa intenção, né? E o fato de você já estar aqui significa que você já rompeu os vínculos com o Brasil. Então, se eu mandar o seu pacotinho para o Brasil, é uma troca de status, só que o oficial fala assim, essa pessoa tem vínculos com o Brasil? Pode até ter algum ainda, mas é muito mais difícil de provar. Ou ele já acha que você já largou tudo para trás e já fica com receio muito maior de ter a aprovação desse visto. Então, se você quer vir para ficar, planeje a sua saída do Brasil agora, mas venha de forma planejada, que é, de repente, fazer uma consulta conosco, entender qual que é o caminho que você vai vir, se é o caminho de imigração, se é o caminho de estudos. Baseado nesse caminho, aplica para o processo do Brasil. Estudo e trabalho do Brasil. Estudo de inglês do Brasil. Não venha com Electronic Travel Authorization, com ETA, se você tem a intenção de ficar. Você pode vir fazer uma visita exploratória? Pode. Muita gente fala assim, poxa, mas eu não quero fazer um planejamento de imigração sem sequer ter conhecido o país. Eu não vejo pessoas que falam assim, poxa, eu não gostei do Canadá, quero voltar para o Brasil. É difícil. Não conheço. Na verdade, a gente sabe que tem um ou outro que comenta aí, voltei pro Brasil. Acontece, mas não é raro. Eu acho que às vezes a pessoa volta pro Brasil não pelo país, assim, às vezes porque não aguentou a distância da família, né? Aquele vídeo que a gente fez sobre os pontos negativos, né, do Canadá. O link tá aí, não. inclusive. Pois é, não é o país, né? Às vezes a pessoa ficou com muita saudade da família, não conseguiu lidar com a distância, aí não é o Canadá, é qualquer outro país, né? Mas se você está disposto a sair do Brasil, faça de forma planejada. E se você precisa de uma viagem exploratória, pega o TA e venha, conheça o Canadá, escolha a sua província, tenha uma projeção aí de como vai ser o seu planejamento, legal. Mas na hora de aplicar, evite a troca de status, evite vir com família, cachorro, papagaio, vendendo apartamento e tentar trocar aqui, tá? Então a mensagem aí, saia do Brasil agora, sim. Você deve sair do Brasil agora antes que o dólar fique mais caro, antes que a situação fique mais difícil, antes que o índice de aprovação de visto caia, porque o Brasil ainda tem um bom índice de aprovação de vistos para brasileiros. Mas se a crise pegar e ficar cada vez pior, isso vai refletir também no percentual de aprovação que os canadenses dão aos brasileiros para poder vir para o Canadá. Legal. E assim, é importante dizer que nosso objetivo não é ser alarmista, não é ser sensacionalista, mas é uma projeção mesmo, né? Uma visão do que já aconteceu e do que tende a acontecer, né? De forma, assim, geral, todo país que entra em crise, a gente nota que é natural que comece um ciclo de imigração, né? E aí é aquela coisa do círculo vicioso também, né? Quanto mais pessoas que têm a capacidade intelectual, uma situação financeira estável, sair do país, mais o país vai ter dificuldade de se recuperar também. Vai entrando em crise, né? A crise vai sendo maior, né? Exato. E aí só piora, né? Então, depois que existe a crise, a recuperação é muito mais difícil, né? Então, eu amo o Brasil, eu não gostaria de ver o meu país na situação que está, muito triste, de violência, de ver que assim, infelizmente, os escândalos que chegam aqui, né, nas notícias, as pessoas comentam isso contigo, né? As notícias falam, o Brasil está indo muito mal na economia, muitos escândalos políticos, né, muita violência, pessoas que vinham até mim e falaram, adoraria conhecer o Brasil, mas falam que a coisa lá tá feia, então não vou, né, fazer turismo, e turismo com certeza seria um ótimo meio do Brasil, né, recuperar, mas por conta da violência o turismo também acaba sendo penalizado, então acaba sendo um círculo, né, e a mensagem é, se você quer sair do Brasil, não espere, porque
Eu espero sim que o Brasil retome a um rumo de crescimento, mas a gente não consegue ver pelas notícias e pelo feedback mesmo que a gente tem do ponto de vista canadense que o Brasil vai melhorar de uma hora para outra. O que a gente vê é que isso potencialmente vai prejudicar também a aprovação, e é por isso que a gente veio fazer esse vídeo, né? A gente veio falar para vocês, apliquem, planejem e venham agora, porque se o índice de aprovação cair, vai ficar mais difícil depois. Bom, e para quem quer se planejar, eu sugiro contatar a Visa Immigration. Marilene, como é que faz? Bom, se você quer começar o seu planejamento, eu sempre recomendo fazer uma consulta inicial com um dos consultores Visa, né? E para essa consulta a gente vai conseguir direcionar se é um caminho de estudos ou um caminho de imigração que é o melhor para você. Para entrar em contato conosco, o nosso e-mail é o contact@visaimmigration.com, contato em inglês, @visaimmigration, a informação tá aí no link abaixo. Você também pode entrar no nosso site e fazer o agendamento diretamente online pelo site, ou também responder o Free Assessment já para saber um direcionamento ali automático, se você já qualifica para a imigração ou se realmente um direcionamento inicial seria para estudos, né? Então entre em contato conosco, vai ser um prazer te ajudar para planejar a sua vinda para o Canadá. Bacana. Os contatos estão na tela e também na descrição do vídeo. Queria agradecer a Marilene mais uma vez. Obrigada, Dimitri. Façam seus comentários, suas perguntas e a Marilene vai voltar aqui. Com certeza, se vocês pedirem para voltar, eu sempre volto. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades e valeu! Beijo no coração. Beijo, obrigada, até a próxima.